E eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor nesse momento, em 2 Timóteo, capítulo 3. E essa palavra, ela mexe muito comigo, ela, de uma certa forma, irmãos, eu me sinto assim como se o Senhor estivesse nos enviando assim uma carta para agora, para o agora, como se Ele estivesse falando conosco assim hoje, né? A palavra do Senhor se renova a cada manhã, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, né? Então a palavra do Senhor, ela vem para nos renovar através da misericórdia do Senhor sobre nós. E quando eu leio 2 Timóteo, capítulo... Aí, voltou? Os irmãos estão me vendo? Voltou o sinal? É uma carta, né, que Paulo escreve a Timóteo enquanto Paulo está preso. E a palavra diz assim, olha, 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí Paulo fala para Timóteo, né? Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E aí, Paulo continua, né, no versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. E aí eu gostaria que você entrasse agora, seguisse um pouco à frente, né? E entrasse comigo para a leitura do versículo 14, que diz assim, né? Tu, porém, aqui é Paulo falando com Timóteo, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Acredito que você lendo comigo essa passagem, né, esse capítulo 3, quando Paulo retrata a Timóteo os males e as corrupções dos últimos dias. E quando a gente lê aqui, a gente, de modo espantoso, né, a gente percebe que é bem isso que nós estamos vivendo. É bem isso, é bem essa nossa realidade hoje, né, no coração dos homens. Homens cujo coração são egoístas, arrogantes, implacáveis, desobedientes, conduzidos por suas próprias paixões, pela sua própria vontade. Mas aí o mesmo Paulo, né, instrui Timóteo a permanecer firme naquilo que ele aprendeu, firme na palavra de Deus,
inteirado na palavra de Deus. Ou seja, o Senhor nos revelou como seriam esses dias, e o Senhor também nos ensina através de Paulo nessa carta a Timóteo, como buscarmos sermos diferentes das características e dos comportamentos e dos sentimentos desses homens apresentados por ele no início do capítulo. E baseado nessa palavra, irmãos, eu queria trazer para vocês algo hoje, né, jovens, para você. E aqui o Senhor fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vamos ler muito a palavra, nós vamos meditar muito na palavra, irmãos, porque se tudo que nós dissermos aqui não estiver embasado na palavra de Deus, não vai causar efeito algum. Só a palavra de Deus é que tem poder de fazer com que aquilo que Deus fala se cumpra. Então, baseado nisso que nós lemos hoje aqui, baseado nesse fato, né, que Paulo apresenta a Timóteo sobre os homens, as corrupções e os males dos últimos dias, eu queria então, nesse momento, junto com você, dentro da palavra de Deus, buscar entender como proceder para nós sermos diferentes, sermos aptos pelo Senhor, recebermos do Senhor aptidão para estarmos habilitados para a boa obra dele. Porque, irmãos, o Senhor conta conosco. O Senhor tem contado conosco nesses dias. Isso que nós estamos vivendo, né? É o cumprimento da palavra de Deus. E às vezes nós estamos buscando nesses últimos dias palavras de esperança para que a situação, fisicamente falando, economicamente falando, né? Para que Deus nos traga respostas. Mas o Senhor quer falar conosco muito além. Ele fala: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quando você lê essa passagem lá em Mateus, Jesus se referindo, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, quando nós lemos antes, ele se refere às necessidades do homem. Então, buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar trará para nós as respostas necessárias para o nosso tempo de caminhar, de peregrinar sobre essa terra. Então, nesse momento, eu queria também convidar você. Nós vamos lá para o Velho Testamento e nós vamos ver a história. Aleluia. Em 2 Crônicas, nós vimos ali características de homens, né? Dos homens, reveladas por Paulo, uma carta enviada para Timóteo, de como seriam os homens nos últimos dias, de como seria a corrupção, de como o coração do homem estaria voltado para as paixões. E aqui nós vamos ver o que acontece. Nós vamos ver aqui em 2 Crônicas o que acontece quando uma pessoa ela anda na contramão das suas próprias paixões. Quando ela olha para o Senhor, quando ela se guia não na lei das paixões, não nos interesses próprios, mas primeiramente buscando aquilo que é a vontade do Senhor. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o raciocínio, foi uma breve introdução. Eu quis compartilhar com vocês aqui 2 Timóteo, porque todas as vezes que eu leio 2 Timóteo capítulo 3, a respeito da realidade, do coração dos homens dos últimos dias, eu fico maravilhada, irmãos, em poder, mais uma vez, perceber o quanto a palavra de Deus ela é contemporânea, o quanto ela é mais atual que qualquer jornal que a gente pegue, porque um jornal que a gente lê hoje, ele traz notícias de ontem.
de algumas horas atrás. Agora, esse livro foi escrito há mais de 2000 anos, inspirado pelo Espírito Santo. E quando nós lemos hoje, fazemos essa leitura dele hoje, nós vemos o que foi escrito há tantos anos atrás, há milhares de anos atrás, e nós lemos como se fosse uma notícia do agora. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra cuja Davi dizia, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela que deve iluminar, mostrar, direcionar as nossas decisões. É nela que nós devemos inspirar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. É ela que deve respaldar aquilo que toma conta da nossa mente, do nosso coração. Então, eu li o capítulo de 2 Timóteo no capítulo 3 para embasar isso. Essa história que nós vamos ler agora é a história do rei Ezequias. O rei Ezequias, está aqui a história dele em 2 Crônicas. Se você começar a ler, faça isso nesse tempo que você está na sua casa, nesse tempo que você não está podendo sair como você saía, fazer as suas tarefas como você fazia na rua, e você tiver um tempo, abra a palavra do Senhor, leia a história do rei Ezequias a partir de 2 Crônicas, do capítulo 29, aqui tem bem, no livro dos reis também tem a história do rei Ezequias, mas aqui nós vamos trazer um resumo, né, da história do rei Ezequias. Quem era esse homem, né? Ezequias, ele assume o trono de Jerusalém aos 25 anos de idade, e o reinado dele sobre Jerusalém durou 29 anos. A Bíblia fala que o rei anterior a Ezequias, o seu pai, o rei Acás, ele foi um homem, né, um rei que fez muitas coisas que foram abomináveis aos olhos do Senhor. O rei Acás levou até a Jerusalém destruição, assolação, porque Jerusalém foi assolada, foi perseguida, foi destruída pela Síria, pelo comportamento de Acás. Acás fez coisas terríveis. A palavra do Senhor fala que Acás chegou a oferecer os seus filhos em sacrifício. Oferecer a vida dos seus filhos em sacrifício. A palavra do Senhor fala que Acás, ele fechou as portas da casa do Senhor e destruiu os seus utensílios, levantando altares em todos os cantos de Jerusalém a outros deuses e provocando assim a ira do Senhor. Esse foi o legado que foi deixado para Ezequias. Uma cidade destruída pelo pecado e por suas consequências. Ezequias tinha a realidade, dentro do seu reino, a realidade das consequências das escolhas que seu pai, o rei Acás, tinha feito e que trouxeram grande destruição para Jerusalém. E aí a gente pode ver, né? Acás era um homem cujo coração era soberbo, egoísta, arrogante, algumas características dessas que nós vimos lá em 2 Timóteo. Era um homem que vivia por suas próprias paixões, fazia aquilo que queria, agia no impulso, agia nas emoções, agia guiado pelas circunstâncias, adorava outros deuses e levantava altares a eles, deuses esses a qual ele acreditava que havia dado vitória aos seus inimigos sobre ele, ou seja, ele adorava, levantava altares em Jerusalém a deuses que eram servidos pelos seus inimigos.
Este foi Acás. E a palavra do Senhor fala que quando ele morre, então, o seu filho, né? Ezequias assumiu o trono com 25 anos de idade. E aí eu vejo na vida desse moço, aí eu vejo na vida de Ezequias o quanto é possível nós vivermos algo diferente quando nós decidimos fazer isso. Nós não somos apenas um reflexo, o resultado daquilo que nos fizeram. Nós temos em Cristo Jesus a opção e a autoridade para fazermos da nossa vida o querer do Senhor, para fazermos da nossa vida um lugar onde Deus possa escrever aquilo que Ele projetou para nós, muito antes de vivermos as influências que vivemos ao decorrer da nossa vida, da nossa história. O Senhor te dá liberdade de você tomar decisões hoje, baseadas naquilo que Ele tem para te instruir, baseado naquilo que vai gerar para você uma vida de abundância, e não mais você viver tomando atitudes baseadas em coisas que você aprendeu, em coisas que você viveu, que foram consequências daquilo que fizeram para você. Ezequias teve um péssimo exemplo de rei e de como reinar uma nação. Porém, quando ele assumiu o trono de Jerusalém, ao olhar como estava aquela cidade, a palavra do Senhor diz assim, que a primeira atitude de Ezequias como rei, no primeiro mês, assim que ele assumiu o trono, e aí eu acho muito lindo que, irmãos, ao assumir o trono, o que refletiu, né? Ao assumir o trono, o que refletiu na atitude dele foi a sua prioridade. Nós nos comportamos muitas vezes baseados naquilo que está cheio no nosso coração. Lembra lá do primeiro culto, da primeira live que nós fizemos por aqui? O Senhor nos falou, né? Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Semana passada o Senhor falou conosco a respeito dos nossos pensamentos, que é necessário que eles sejam renovados, que muitas vezes para haver renovação, né? Para haver transformação da nossa vida, quer dizer, transformação da nossa história, é necessário haver renovação daquilo que nós pensamos, da nossa mente. Mais uma vez nós vamos ver isso. E hoje nós vamos ver isso. O que refletia no comportamento da primeira atitude de Ezequias era aquilo que era prioridade no coração dele. E é isso que eu vou dizer para você agora. A primeira coisa que Ezequias fez enquanto rei, um mês do seu primeiro reinado, Ezequias tratou, em primeiro lugar, de todos os problemas que a nação de Jerusalém, né? De todos os problemas que Jerusalém estava vivendo naquele momento, a prioridade de resolução de problemas, de todos os problemas, a prioridade da resolução que estava no coração de Ezequias era em relação aos problemas espirituais. A casa havia destruído os utensílios da casa do Senhor. A casa fechou as portas da casa do Senhor. E a primeira coisa que Ezequias fez, antes de olhar para a economia de Jerusalém, antes de olhar para os problemas de Jerusalém de um modo natural, Ezequias olhou para os problemas espirituais de Jerusalém. Isso que nós estamos vivendo hoje, irmãos, trouxe, assim, a nós um despertar para muitas questões, né? Hoje a gente vê que essa pandemia, né, esse coronavírus, essa situação, ela está assolando a todos.
o mais rico, o milionário, o mais pobre, cada um de uma forma. Uns estão sentindo o efeito disso de uma forma, outros de outra, outras na dificuldade do pão, outras com sérios problemas emocionais, psicológicos. De uma certa forma, isso é um problema que está generalizado. Porém, eu vejo hoje, através dessa palavra, o Senhor nos despertando, chamando a nossa atenção. Pare de olhar somente para a circunstância física. Deixa eu abrir os seus olhos espirituais hoje. Foi isso que o Senhor falou muito ao meu coração quando eu estava meditando nessa palavra. Através de Ezequias, o Senhor me ensinou isso. Antes de ficar com o meu coração aflito pelo que os meus olhos naturais estão vendo, pensar como vamos fazer, como vai ser, como será que vai ficar o nosso emprego, como vai ficar as nossas questões financeiras, a nossa saúde, as pessoas que nós amamos, antes de qualquer preocupação que venha tentar tomar conta do nosso coração, nós precisamos nos atentar às coisas espirituais. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós estamos só no começo do que Deus fez na vida de Ezequias. Esse homem que andou na contramão de tudo aquilo que nós vemos lá, citamos e ouvimos lá em 2 Timóteo capítulo 3. Ao invés de ser guiado pelo aprendizado que ele havia recebido de um pai, de um rei, que havia destruído o seu reino, porque era conduzido pelas suas próprias paixões, Ezequias quis ouvir a voz do Senhor. Ezequias queria resolver os problemas espirituais que estavam sobre Jerusalém. E a primeira coisa que ele fez então foi abrir as portas da casa do Senhor, e você lê isso lá em 2 Crônicas capítulo 29, Ezequias abriu as portas da casa do Senhor, reparou a casa do Senhor, Ezequias chamou os levitas e os sacerdotes para que eles se santificassem e santificassem a casa do Senhor, para que houvesse restauração na casa do Senhor, para que então eles pudessem restabelecer o culto a Deus. Ezequias derrubou todos os altares que foram levantados aos deuses que seu pai servia. E levantou somente o altar ao Deus de Israel, ao seu Deus. Israel então voltou através de Ezequias a se lembrar que eles tinham um Deus, a qual eles deveriam buscar e adorar. Um Deus que havia sido esquecido pelo pecado do seu pai e de toda aquela nação, que viviam em função do seu próprio desejo, do seu próprio querer, de suas próprias vontades. E aí nós vemos então que Ezequias restabelece o culto ao Senhor. A primeira atitude de Ezequias como um rei, preocupado com os problemas espirituais que assolavam Jerusalém, foi trazer como solução a restauração do culto ao Senhor. E aí eu queria fazer uma pergunta hoje para você, assim, porque a palavra do Senhor fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, eu queria que você, nesse momento, permitisse que o Espírito Santo abrisse o seu entendimento, abrisse os seus olhos espirituais para o entendimento das coisas espirituais e levasse você agora a, por um momento, parar de pensar na economia, nas questões da saúde,
no que falam, no que como tem que ser, como tem que ser, como que é, como que não é, e agora o que eu faço, eu vou, fico, né? Para. Vamos fazer como Ezequias nesse momento. Vamos olhar para as coisas espirituais, como está a casa do Senhor. E essa casa a qual eu me refiro não é aquela onde nós nos encontramos para adorar ao Senhor em comunhão congregacional. Essa casa a qual eu me refiro é você, o seu coração, a morada do Altíssimo, o templo do Espírito Santo. Examine-se, pois, você a si mesmo. Como está a sua casa? Como está a casa do Senhor? A palavra fala que a casa destruiu os utensílios da casa do Senhor. De repente está assim, né? O seu altar, o seu coração pode estar nesses dias angustiado, preocupado, ou pode estar cheio de revolta, de ira, de partidarismo. E o Senhor está te chamando nesse momento para que você se esqueça daquilo que é natural, daquilo que é carnal, daquilo que te leva muitas vezes a ter comportamentos impulsivos. E o Senhor está dizendo, para agora, olha como está a minha casa, como está o teu coração, filho. Assim como Ezequias, que nessa noite, nesse momento, a nossa prioridade sejam as nossas questões espirituais, olhar para aquilo que nós estamos oferecendo para Deus enquanto seus filhos, enquanto seus servos, nesses dias. Assim que Ezequias restabeleceu o culto ao Senhor, assim que ele abriu a casa do Senhor, assim que os levitas e os sacerdotes se consagraram, se santificaram a casa do Senhor, após a sua reconstrução, a palavra do Senhor fala que o rei Ezequias chamou toda Israel e Judá para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Ou seja, Ezequias voltou a restabelecer a intimidade daquele povo com Deus. Voltou a fazer com que aquele povo se lembrasse que eles tinham um Deus. Ezequias chamou o povo ao arrependimento. Você vê lá em 2 Crônicas capítulo 30, irmãos, é lindo o que a palavra do Senhor fala. A palavra do Senhor fala aqui em Ezequias que na celebração da Páscoa, quando eles celebraram a Páscoa, Ezequias ali chama o povo ao arrependimento, à santificação, para que eles pudessem encontrar novamente misericórdia do Senhor. Esse é um momento, irmãos, de restauração. Restauração daqui, ó. Da casa do Senhor. Da morada do Altíssimo, do templo do Espírito Santo. Sobre todas as coisas que nós devemos nesse momento estar atentos. É a isso, ao restabelecimento da nossa comunhão com Deus. Ao restabelecimento de ofertarmos a Deus sacrifícios vivos de adoração, não mentirosos, não com engano, não da boca para fora, com religiosidade, mas com um coração quebrantado, um coração arrependido, que busca se santificar ao Senhor. Ezequias não somente abriu a casa do Senhor, mas Ezequias queria que o povo voltasse a encontrar o Senhor. Abrir aquelas portas, sem que aquele povo entendesse que naquele lugar eles deveriam buscar ao Senhor em arrependimento, em santificação, não traria a presença de Deus. Estar na igreja,
Mas não estar na presença de Deus não traz a glória de Deus. Nós veremos a glória do Senhor sobre essa nação, porque grandes promessas o Senhor tem sobre ela. Mas isso vai começar a acontecer quando nós restabelecermos a nossa comunhão com o Senhor através de um altar santificado. E o povo se achega ao Senhor, e o povo volta a se lembrar do Senhor, e o povo celebra a Páscoa. Ou seja, Ezequias traz novamente a presença do Senhor a Jerusalém. O Senhor volta-se a Jerusalém novamente. A ira do Senhor se retira de Jerusalém. E a palavra do Senhor fala então que, determinado em obedecer ao Senhor, determinado em fazer a vontade do Senhor, porque Ezequias, quando assumiu o trono de Jerusalém, ele teve como convicção do seu reinado fazer aquilo que estava no coração de Deus. E então ele começou a fazer e a agir e a tomar atitudes que levassem o povo a se lembrar que tinha um Deus, cujo qual eles deviam obedecer e buscar e honrar e viver em obediência àquilo que Deus designava. Então Ezequias, ele se recusou a continuar com os acordos que seu pai, Acaz, tinha com Senaqueribe, o rei da Síria. Então, a gente vê que Ezequias fazendo não mais aquilo que ele achava que deveria fazer, mas fazendo aquilo que era a vontade do Senhor. Então ele quebra os seus acordos com Acaz. E ele se recusa, então, a pagar aquilo que o seu pai pagava ao rei Senaqueribe, que era um homem cruel, era um homem rude, era um homem violento. A palavra do Senhor fala que Ezequias, ele era um homem extremamente violento. As cidades que eram assoladas por Senaqueribe e os seus homens era destruída. E era numa crueldade, irmãos, que quando eles não matavam, eles deixavam naquelas cidades homens extremamente feridos ao ponto de amputar os seus membros para que eles soubessem que os soldados da Síria tinham passado por lá. E Acaz, o pai de Ezequias, fazia um acordo com o rei Senaqueribe, pagava ele altos impostos para que ele não assolasse então e não destruísse mais Jerusalém, não entrasse em Jerusalém. Só que com isso, irmãos, ele trazia grande miséria para o povo, porque toda a riqueza, tudo que era ali, tudo que vinha de prosperidade do reino de Jerusalém era pago para Senaqueribe, e Acaz havia entendido que Deus tinha um novo tempo para Jerusalém. E Ezequias então decide não mais pagar aquilo que o seu pai havia combinado com o rei Senaqueribe. E aí Ezequias então, por se recusar, após a celebração da Páscoa, a palavra do Senhor nos fala que Senaqueribe passou então a perseguir a Jerusalém. E aí eu queria ler um trecho com vocês, na palavra do Senhor, aqui em 2 Crônicas, capítulo 32. Algo que chamou muito a minha atenção. Ninguém pode brincar com o Senhor dos Exércitos. Senaqueribe estava acostumado a tratar com Acaz, que não temia o Senhor. Senaqueribe, esse homem cruel, rei da Síria, estava acostumado
a falar com Acaz do jeito que ele queria. Mas não era mais Acaz quem reinava Israel. Quem reinava Israel agora também não era Ezequias, mas quem reinava Israel novamente, através de Ezequias, era o Senhor dos Exércitos. E aí, Senaqueribe desavisado, achando que estava lidando como ele costumava lidar com Acaz, achando que tinha ainda todo o domínio, que fazia, que acontecia, que através da sua violência, da sua maldade, ele imperava, entrava, fazia, acontecia. Ele se posiciona dessa forma para falar com o rei Ezequias. E aí a palavra do Senhor fala assim, Senaqueribe, eu acho lindo, irmãos, 2 Crônicas 22, versículo 9, tem assim o título na minha Bíblia, Senaqueribe afronta a Ezequias e ao Senhor. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo, presta atenção no que Senaqueribe diz para Ezequias. Aleluia. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo, o Senhor vosso Deus vos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Olha a petulância desse homem. Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações, daquelas terras, livrar o seu país das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Olha a petulância desse homem. Quando ele afronta a Jerusalém desta forma, Ezequias estava cheio da presença de Deus. Ezequias estava cheio da presença de Deus. Portanto, irmãos, Ezequias ele compreendia que essa luta, que essa afronta, não era apenas algo natural, não era uma luta física, não era algo que ele poderia combater apenas com a espada. Até porque Senaqueribe não se refere somente ao rei Ezequias, mas nós vemos nesse momento Senaqueribe afrontando o Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor fala que, diante disso, a resposta de Ezequias para a afronta do rei Senaqueribe foi 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 20. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram
por causa disso e clamaram ao céu. Nós estamos vendo, irmãos, que grandes têm sido as afrontas do nosso inimigo contra o povo dele nesses dias. Grandes têm sido as lutas que nós estamos enfrentando. Mas há um Deus em Israel. Independente da dificuldade que você esteja vivendo nesse momento, deixe o Espírito Santo de Deus trazer a sua memória que há poder na oração. Há poder na oração. Porque a resposta de Ezequias para Senaqueribe, um homem sanguinário, um homem de guerras, um homem vitorioso nas suas batalhas e que era soberbo, cujo coração era arrogante, cujo coração era um coração deleitado aos próprios prazeres, um homem acostumado a fazer e acontecer, um homem acostumado a viver pela força da sua espada. A resposta de Ezequias para este homem foi: orou por causa disso e clamou ao céu. As nossas lutas, nós precisamos entender que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: mas sim, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E isso no coração de Ezequias era algo muito vivo, porque, irmãos, eu quero trazer agora com você, refletir lá no começo de tudo isso. A primeira coisa que Ezequias fez foi se atentar aos problemas espirituais de Jerusalém. Por isso Ezequias conseguia enxergar que a luta dele contra Senaqueribe não era mais uma coisa espiritual, não era uma coisa que seria resolvida mais no poder da espada, mas era algo que precisava ser tratado pelo Senhor dos Exércitos, a quem ele havia entronizado novamente como rei de Jerusalém. Como está o seu altar? Como está o seu coração? Como está a sua casa? Será que você tem estado limitado somente às visões a respeito das questões naturais, físicas? Que nessa noite, assim como Ezequias buscou as coisas espirituais, as coisas do alto, trazer novamente a presença do Senhor para Jerusalém. Que assim sejamos eu e você nesse momento, que nós venhamos buscar a presença do Senhor sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, buscar as coisas lá do alto, buscar aquilo que está na palavra de Deus, buscar sermos conduzidos e direcionados pelo querer e pela vontade do próprio Deus. Para que nós possamos combater a nossa luta, combater o nosso bom combate, como Paulo diz, com as armas espirituais, com as estratégias que vêm do coração de Deus para nós. Não é com discussões em redes sociais. Não é apoiando fulano, ciclano, beltrano, nos desgastando com tantas discussões partidárias, com tantas informações que recebemos, horas contraditórias, horas gostamos, horas não gostamos. Não é isso, irmãos, não é com isso que nós vamos vencer aquilo que nós estamos pelejando nesse momento, mas nós vamos vencer através da palavra de Deus. São a respeito das coisas espirituais que nós devemos buscar, porque de lá virá a nossa resposta. Aleluia! Oh, glória! A forma como nós encaramos as nossas lutas e dificuldades diz muito a respeito daquilo que está cheio no nosso coração. Ezequias, a resposta dele à afronta de Senaqueribe,
ao terror que Senaqueribe tentava fazer com a nação naquele momento, a resposta dele foi a oração. A forma, irmãos, olha, presta atenção nisso. A forma como encaramos as nossas lutas e dificuldades diz muito a respeito daquilo o qual está cheio o nosso coração. Quando nós agimos, né? Quando nós agimos guiados pelo impulso da emoção ou pelos nossos próprios pensamentos, isso significa que o nosso coração está cheio das coisas carnais. Irmãos, a emoção é passageira, mas a consequência, ela é perpétua. A emoção é passageira, mas as consequências das atitudes que nós tomamos num momento de emoção, ela permanece. E aí nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Quando nós agimos com prudência, com sabedoria, instruídos pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, quando nós agimos dessa forma, é porque o nosso coração está cheio de Deus. E isso nós vemos aqui, ó, exemplificado na vida de Ezequias. É claramente isso que nós estamos vendo na vida de Ezequias. Ele não foi agindo pela emoção, ele não foi agindo pelo calor do momento, ele não foi agindo pela real situação daquele reino que ele via pegado, destruído, assolado, amaldiçoado. E ele não foi agindo assim, ó, impulsivamente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu acho que isso está certo, eu acho que isso está errado. Não, a palavra do Senhor fala que a primeira coisa que ele fez foi se atentar para as coisas espirituais. Não, primeiro eu preciso trazer novamente a presença do Senhor sobre Jerusalém. Ele é o nosso Deus e com ele estão as respostas que nós precisamos. E através dessas respostas, ele nos conduzirá a tomarmos atitudes que trarão sobre nós a mudança daquilo que nós estamos vivendo. Aleluia! Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Porque é isso que nós estamos vendo. E o Senhor está nos despertando nessa noite para isso. Atente-se para as coisas espirituais. Volte a orar. Fale com o Senhor, leia a palavra de Deus, busque o Senhor, arrependa-se, santifica-se. Traga novamente a glória do Senhor sobre a sua vida. E para isso você não precisa de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, não. Você precisa tão somente quebrantar-se na presença do Senhor. Apresentar a Ele o seu coração. Irmãos, nós somos muitas vezes prontos para ver, enxergar aquilo que nós achamos que é defeito, pecado na vida do outro, mas nós não somos capazes. Tardiamente nós olhamos para nós. Isso quando olhamos para o pecado do outro como se aquilo fosse justificar os nossos erros e nos fazer nos sentirmos melhores. Mas a palavra do Senhor fala que Deus nos chama para nos examinarmos a nós mesmos. O que Ezequias fez em trazer a presença de Deus novamente sobre Jerusalém não foi baseado em olhar para os outros, porque se ele se baseasse nisso, ele continuaria replicando o comportamento do seu pai Acaz. Mas não, ele abriu o seu coração. Ele abriu o coração e buscou no Senhor a transformação daquela situação. E aí não acaba aí. Nós sabemos que ele restaurou a casa do Senhor, voltou a celebrar cultos ao Senhor em Jerusalém, fez a Páscoa, celebrou a Páscoa.
negou-se a continuar pagando os impostos abusivos que seu pai Acás pagava para Senaqueribe, e aí ele mexeu, né? Porque naquele momento, a gente ao ler que Senaqueribe afronta o Senhor, a gente percebe que Senaqueribe viu algo diferente em Ezequias. Porque ele não se refere somente a Ezequias, mas ele se refere ao Senhor. Ele viu que a autoridade que havia na vida de Ezequias não vinha dele, mas vinha do Senhor. Quando ele falou, não vou mais pagar impostos, não vou mais pagar essas taxas abusivas que meu pai te pagava, não vou, Jerusalém não vai mais viver a escassez por pagar esses abusivos impostos. O que Senaqueribe viu na vida de Ezequias foi a autoridade a qual ele nunca viu na vida de Acás. E eu vejo isso, e eu provo isso dentro da palavra de Deus, quando Senaqueribe se levanta contra Ezequias e contra o Senhor. A palavra do Senhor fala que ao se levantar contra o Senhor e contra Jerusalém, Ezequias orou. Ezequias orou. Orou. Ezequias não falou com fulano, com ciclano, com Beltrano, não discutiu. Ezequias não mandou carta de resposta para Senaqueribe. Ezequias não bateu boca com Senaqueribe. Ezequias não falou que Senaqueribe estava errado e ele estava certo. Ezequias orou ao Senhor dos Exércitos, aquele mesmo Deus, a qual ele restaurou, aleluia, o seu culto, a sua adoração. Essa atitude, esse comportamento de Senaqueribe mostra que o coração de... Oh, Jesus, essa atitude, esse comportamento de Ezequias mostra que o coração dele estava cheio da presença de Deus. A sua atitude, o seu comportamento de falar com o Senhor veio da direção que o próprio Deus deu para ele. E a palavra do Senhor fala que a resposta veio. Quando nós oramos, o Senhor responde. Quando nós falamos com Deus, Ele nos ouve, igreja. E tem uma igreja orando nessa nação. E tem um povo clamando nessa nação. E tem um povo pedindo, e tem um povo se arrependendo, e tem um povo se quebrantando, porque nós não queremos somente para o Brasil uma cura física, uma cura natural. Nós não queremos somente para essa nação que a cura chegue. Nós não queremos somente que a economia volte ao normal, mas nós queremos, acima de todas as coisas, que o Senhor glorifique o nome dele sobre essa nação. Nós desejamos, enquanto servos do Senhor, enquanto homens e mulheres do Senhor, o que nós mais desejamos sobre todas as coisas é que o nome do Senhor seja glorificado no Brasil. Aleluia! Que o reino e a justiça do Senhor estejam e sejam sobre essa nação. Porque se nós buscarmos apenas um conserto para as coisas naturais, irmãos, nós enfrentaremos outras adversidades. Mas quando nós entendermos que o Senhor é o Senhor soberano sobre todas as coisas, nós saberemos que mesmo quando tivermos outras dificuldades, elas também irão passar, porque nós temos um Deus, o Senhor dos Exércitos, a quem nós podemos confiar e a quem glorifica o seu nome sobre todas as coisas. A Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja toda adoração, em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, eu estou sentindo muito a presença do Senhor. Você quer ver a resposta do Senhor? Quando só um minutinho, irmãos, caiu aqui. Caiu a conexão.
Voltou? Tava restabelecendo a conexão do Instagram pra gente dar continuidade e o inimigo não vai nos envergonhar e nós vamos continuar compartilhando a palavra do Senhor. Voltamos, amém? Os irmãos que estavam nos acompanhando pelo Instagram. Vamos lá, então. Glória a Deus. Quando Ezequias orou, junto com o profeta Isaías, e levou ao Senhor as afrontas de Senaqueribe, a resposta do Senhor veio. A resposta do Senhor virá. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes. O Senhor enviou o que, igreja? Um anjo. Um anjo. Um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria. E este com o rosto coberto de vergonha. Aleluia. Voltou para a sua terra. O inimigo pode vir por um caminho, mas por 1000 ele fugirá. Eu creio. Aleluia. Tendo ele, Senaqueribe, entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Aleluia! Quando o Senhor restaurou a sorte de Jerusalém, pela restauração da casa do Senhor, pela restauração da comunhão do povo com o Senhor trouxe a vitória. E o Senhor não trouxe só a vitória diante daquela situação de vergonha, mas o Senhor trouxe a prosperidade sobre Jerusalém. A palavra do Senhor fala que muitos vinham para Jerusalém para trazer presentes ao Senhor e trazer também coisas preciosíssimas ao rei de Judá, ou seja, de uma nação, de um lugar falido, destruído por um governo de paixões, de pecado. O Senhor mudou a sorte de Jerusalém através de Ezequias, que colocou o seu reinado nas mãos do Senhor e livrou-os dos seus inimigos e livrou-os de toda a miséria e glorificou o nome dele, mostrou que ele era o Deus dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores e ainda por cima restaurou a prosperidade em Jerusalém. Como está a sua casa? Como está a casa do Senhor? Que nós possamos ser despertados, como Ezequias, e voltarmos a restabelecer a nossa comunhão com o Senhor, muito além dos templos feitos pelas mãos dos homens, mas através de um coração quebrantado, que o ama, que o busca, que o adora. Sabe, irmão, eu estava pensando aqui, que quando os nossos cultos voltarem a serem na casa do Senhor, na igreja, no templo, no espaço físico, que a gente possa ir totalmente diferente, irmos com a mente, com o coração, de que somos nós que vamos até lá para oferecer adoração a Deus.
de que aquilo que nós vivemos lá é a extensão daquilo que nós vivemos com o Senhor no dia a dia. Que quando nós pisarmos naquele lugar, que a glória do Senhor venha como uma extensão daquilo que nós vivemos quando nós buscamos ao Senhor na nossa casa, no nosso quarto, e a glória dele vem. Essa foi a palavra que o Senhor falou muito ao meu coração e eu confesso, irmãos, que Ele continua falando. Eu confesso que em alguns momentos a minha mente ia muito longe, porque o Senhor ministrava coisas também ao meu coração, íntimas, pessoais. E que nós possamos ter sido despertados pelo Senhor nessa noite. A trazermos o Senhor, a glória do Senhor, o governo do Senhor, primeiramente, novamente, sobre as nossas vidas. E Ele vai continuar no controle de todas as coisas. E está no coração de Deus o desejo dele glorificar o nome dele nessa nação. Eu acho lindo, irmãos, aqui no versículo 23 de 2 Crônicas 32, quando fala assim: eles traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. Mas eu acho lindo aqui, ó. De modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. O Senhor enalteceu Jerusalém, quando Jerusalém colocou o Senhor como rei de Jerusalém. E é isso que nós estamos vivendo, Brasil. Nós estamos colocando o Senhor como rei dessa nação. E eu creio que Ele virá com poder e glória. E depois de tudo isso, que tudo isso passar, o Senhor fará enaltecida à vista de todas as nações o Brasil. Porque aqui há um povo que o ama, que o adora, que o busca e que vai se quebrantar e se colocar e se humilhar cada vez mais na presença dele, para a honra e a glória do nome dele. Amém? Eu queria fazer algo diferente hoje. Sei que você está aí na sua casa. Que bom que você está aí agora, nesse momento onde você então vai se sentir muito à vontade para fazer isso que nós vamos fazer agora. Se nós estivéssemos lá na igreja, né? Eu ia falar isso para os jovens, nós íamos fazer ali todos juntos, nós nos vendo ali. E às vezes eu percebo que tem certas situações que a timidez, né, nos impede de sermos extravagantes na presença do Senhor. Mas eu queria pedir para você agora, em nome de Jesus, nós vamos terminar essa palavra. E eu queria que você dobrasse o joelho onde você está aí. Nós vamos pôr um louvor aqui, aquele louvor que fala assim: Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Essa casa é sua, pode entrar. Eu fico imaginando Ezequias falando isso. Pode entrar, Senhor. Pode entrar. Oh, aleluia. Dobre o seu joelho aí. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio. Tá ouvindo o louvor? Dobra o seu joelho aí, oh, aleluia. Nós nos esvaziamos, Pai. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, da nossa vontade, da nossa altivez, Pai, da nossa soberba. Sopra, Espírito Santo. Nós queremos te entronizar. Oh, Pai, fala conosco, no meio de tantas vozes, no meio de tantas vozes. Que nesse momento, Senhor, nós possamos te ouvir, ouvir o Senhor, ouvir a tua voz. Oh, aleluia.
Oh, Senhor, restaura, Pai, restaura, restaura, Senhor. Restaura, Senhor, o nosso coração. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Clama ao Senhor, clama ao Senhor. Clama ao Senhor aí onde você está. Diga para Ele: Pai, essa casa aqui, Pai, é sua. É sua. E eu quero deixar ela para o Senhor hoje, Pai. Para o Senhor, para que o Senhor glorifique o Teu nome, Pai. Que o Senhor venha aparecer, que o Teu nome venha crescer, Pai. Aleluia. Enche, Senhor. Enche as nossas vidas com a Tua presença. Enche, Senhor, as nossas vidas com o Teu querer, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. É a sua hora, é o seu momento de você adorar o Senhor, de você buscar o Senhor, de você restaurar a casa do Senhor, que a casa do Senhor seja restaurada, para que a glória do Senhor venha, para que o povo saiba, para que o mundo saiba que há um Deus vivo, vivo, que reina e cujo seu reino é eterno. Ele barachai. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia. E todos os altares que nós levantamos, Pai, sejam derribados, Pai. Sejam derribados, Senhor. O altar da arrogância, o altar da desobediência, da rebeldia, o altar do egoísmo, Senhor. O altar, Senhor, da prepotência. Ah, Senhor, que eles venham ser derribados. O altar da mentira, do engano. Venham ser destruídos, Pai. Venham ser destruídos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. O altar da religiosidade, da aparência, da mágoa, do rancor, Pai. Da prostituição, Senhor. Que eles venham ser derribados, Pai, e nós queremos levantar um altar ao Senhor. A restauração da Tua casa, Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite. Abre os nossos olhos, Senhor, para as questões espirituais, para as coisas espirituais. Nós sabemos, Senhor, que a nossa luta nesses dias vão muito, muito, muito além, Senhor. Muito além do que um vírus, muito além do que os problemas econômicos. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Espero que o Senhor continue, né? Que nós venhamos continuar permitindo que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Lembre-se, lembre-se, o Senhor te ama, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, irmãos. Ele se importa conosco. Que nós possamos continuar meditando nisso. E meditando na palavra do Senhor, como ela nos instrui de dia e de noite. É maravilhosa, essa palavra é maravilhosa. Amém? Queria agradecer a presença de todos os irmãos que estiveram conosco aqui nessa live. Lembrando que amanhã, às 8 horas, né? Nós teremos nosso culto, novamente, via live, né? Amanhã é Páscoa. Desejamos a todos uma Páscoa abençoada, onde nós venhamos nos lembrar, né? Da onde o Senhor nos tirou, da promessa que nós temos através do sacrifício do Filho de Deus naquela cruz.
Que nós possamos meditar no quanto Ele nos ama. E nos ama de tal maneira que não poupou nada para provar isso. E que a nossa Páscoa tenha um nome: Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?